Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Estamos chegando agora à nossa terceira aula. Olha só, gente, chegamos à nossa terceira aula do primeiro trimestre de 2024, das nossas lições bíblicas dominicais, onde está falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O título da nossa lição hoje vai ser A Natureza da Igreja. Vamos ao nosso texto áureo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, verso 12. A verdade prática vai dizer: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? Está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos, conduzida pelo Espírito Santo. Segundo, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. Terceiro, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Vamos à nossa introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida,
pois sem unidade não há igreja. A palavra-chave da lição é natureza. O que é natureza? No dicionário está escrito que a natureza é um conjunto de elementos. Mares, montanhas, árvores, animais do mundo natural, ou seja, do mundo material. A terra onde vive o ser humano. Por que quando falamos de natureza, logo associamos a terra? Muitos falam que a mãe terra tem sua natureza. Então os mares, as montanhas, as árvores, os animais têm a natureza terrena? O que significa realmente a palavra natureza? A palavra provém do latim natura, que significa qualidade essencial, disposição inata, o curso das coisas e o próprio universo. Se refere à vida, aos elementos e fenômenos presentes no meio ambiente. A mesma palavra em grego, physis, pode ser traduzida por natureza, mas seu significado é mais amplo, refere-se também à realidade. Não aquela pronta e acabada, mas a que se encontra em movimento e transformação. A que nasce e se desenvolve. O fundo eterno, perene, imortal e imperecível, de onde tudo brota e para onde tudo retorna. Nesse sentido, a palavra significa gênese, origem, manifestação, saber o que é physis. Assim, levanta a questão da origem de todas as coisas, a sua essência, que constitui a realidade, que se manifesta no movimento. Nas palavras do professor da Universidade Federal da cidade de Santa Maria, Dr. Miguel Spinelli, tudo que nasce está destinado a ser o que deve ser e não outra coisa. Esse nascer destinado pelo qual o que nasce se submete a um processo de realização é a physis. Lendo outros autores, percebi que existem vários mundos para a natureza. Natureza terrena, natureza humana, natureza dos anjos, natureza de Deus, natureza de Cristo, natureza do Espírito Santo, natureza da igreja. Mas o que me chamou a atenção para a palavra natureza foi a palavra no original em latim, natura, que significa qualidade essencial, disposição inata. Logo, a disposição inata é aquela que nasce com o indivíduo, inerente. Ele tinha um talento inato para a pintura, por exemplo. Inato é um adjetivo que faz parte do indivíduo desde seu nascimento. São características que nascem com o indivíduo. O mesmo que inerente ou características inatas, características naturais, característica da sua natureza. Vamos para o nosso primeiro tópico. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Primeiro, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeira, bíblica e firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. João 1:1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus como seu fundamento. Efésios 2:20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. 2 Timóteo 3,15. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 15 ao 16. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. De todo tipo de natureza
que percebemos, né, a natureza humana, a natureza dos anjos, a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a natureza do Espírito Santo. Então, aqui nós estamos estudando sobre a natureza da igreja. O que é natural, o que é inerente a esta igreja, o que nasceu com ela, no momento da sua concepção, qual as características que Deus agora coloca nesta igreja. Na primeira lição desse trimestre, quando nós estudamos sobre igreja, sobre assembleia, o significado de várias assembleias, e cada uma com suas características, nós encontramos nas Sagradas Escrituras Jesus conversando com seus discípulos e dizendo: olha, agora chegou o momento. O momento é que eu vou fundamentar a minha igreja. Primeiro ponto. Existem várias assembleias. Agora eu vou edificar uma, que será minha assembleia e que terá as minhas características. Logo, esta igreja, primeiramente, tem que estar fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeira bíblica é firmada na palavra de Deus. E quem é a palavra? O comentarista vai trazer aqui e colocar em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, primeiramente, essa igreja é fundamentada na palavra, é fundamentada em Cristo, que é a palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja centrada em Cristo. O seu centro é Cristo. A sua pedra angular é Cristo. Os seus preceitos estão em Cristo. E os preceitos da natureza deste mundo não interferem na sua relação com Cristo. Aqui o comentarista, ele vai dizer assim: a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. A heterodoxia é uma palavra ligada a pessoas que não querem ser comandada. Pessoas que distanciaram e abandonaram a palavra de Deus. O princípio fundamental de uma sociedade são as hierarquias. Isso nós sabemos e entendemos que é assim. As hierarquias fazem com que o mundo, ele funcione do grau maior ao grau menor. É importante entender que todos são importantes. Sendo ele do grau maior ao menor, todos são importantes. O desvio de conduta de uma sociedade, hoje eu me preocupo muito porque a juventude ela não dá crédito às pessoas mais velhas, às pessoas que têm experiência. Antigamente dávamos ouvido aos nossos pais, que nos ensinavam. O nosso pai era a força maior dentro de uma casa. Quando ele falava, era uma ordem. O seu pedido era uma ordem. O pai era a referência máxima dentro de um lar. O equilíbrio de um lar. A hierarquia. O equilíbrio de uma casa. Então aqui, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que nos rege. Se estamos debaixo de uma autoridade,
tudo concorre para o bem da igreja, se todos obedecem a uma hierarquia, a partir da palavra de Deus, que é a hierarquia maior, que é o próprio Jesus, tudo funciona. Então, logo, uma igreja fundamentada na palavra é uma igreja firme na rocha. Segundo subtópico, habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. João 16, 8, 11. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos 16, 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo o convencimento para a salvação. Uma igreja fundamentada na palavra, logo você vê a diferença. O Espírito habita nessa igreja. O Espírito procura habitar nesta igreja. E quando essa igreja é habitada pelo Espírito Santo e capacitada por ele, a igreja que se deixa capacitar-se pelo Espírito Santo, é uma igreja forte. Porque a força motriz da igreja está atuando na igreja. Está atuando nos salvos. E aí, a obra da regeneração do Espírito ela é completa, tanto na igreja, quanto quem ouve a palavra. Tanto aquele que ouve a palavra que não está na igreja ainda, mas que está ouvindo a palavra. A mensagem ela é alcançada. Porque uma igreja na qual o Espírito Santo habita é uma igreja poderosa, uma igreja que transmite a palavra assim como ela é, com todas as suas características, com toda a sua natureza. Porque, de igual modo, a igreja tem a natureza de Cristo. A natureza da igreja é a natureza de Cristo. Ela nasceu de Cristo. Ela veio de Cristo. Ela foi inaugurada por Cristo. Naturalmente, esta igreja vai ter a essência de Cristo na vida dela. A essência de Cristo, que exala por todos os lugares. Aonde essa igreja chega, o próprio Jesus está chegando. E aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na vida das pessoas. E vai trazendo as pessoas. E vai trazendo as pessoas para coabitar nesta igreja, fundamentada na rocha, que é Cristo. Porque o Espírito Santo vai abrir os corações das pessoas, como ele fez com a Lídia. Vamos ler Atos 16, 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E logo depois disso, Paulo sai para orar juntamente com eles. Encontra uma menina no caminho. E essa menina dava grandes lucros aos seus patrões. Era quase que uma escrava. Ou seja, era uma escrava. Ela tinha o espírito de adivinhação. E quando Paulo, indo para a oração, se aproxima ou passa por esta menina, ela o segue. E o espírito de adivinhação diz assim: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos
do Deus Altíssimo. Quer dizer, até os espíritos imundos reconhecem que esta palavra é a palavra de salvação, que ela anuncia o caminho da salvação. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, e se incomodou Paulo, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Igreja habitada pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja capacitada e dirigida por ele. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro subtópico. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos 8,16. Agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos 8,14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas 5:16, 17. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Atos 1:8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência, a sua natureza. Gálatas 5:16, 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqueles que andam em espírito, jamais as obras da carne, ou a natureza da carne, jamais vai sobrepor na vida dessa igreja. Mas aquele que anda na carne, o Espírito do Senhor já não anda mais nele. E este não pertence mais à igreja do Senhor. É muito sério. As obras da carne, a natureza pecaminosa, distancia o homem de Deus. A importância dessa igreja é tremenda. Jesus, quando disse, eu vou fundamentar a minha igreja sobre a rocha. Porque convém congregar todos nós. Convém congregar a humanidade inteira. Não é uma denominação. Não é um ponto de pregação. É a igreja universal. É a igreja do Senhor, com o qual tem todos os seus membros direitinho. Um vai ser o pé, outro vai ser a mão, outro vai ser o braço, outro vai ser o olho, outro vai ser a boca, outro vai ser a orelha. Mas nesse corpo, todos estão no corpo, numa só unidade. Unidade num só espírito, para que a igreja não seja inoperante, mas que opere na sua essência maior. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Segundo tópico, a natureza da igreja na sua dimensão local e universal. Primeiro subtópico, local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. 1 Pedro 1:1. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclesia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos
segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Lembra do estudo que fizemos quando a igreja ficou dispersa por conta da perseguição? Falamos da Galácia, falamos da Capadócia, da Ásia. A igreja estava dispersa, mas ela não deixou de ser igreja. Pedro vai falar aqui e vai dizer as igrejas que estavam nesses locais, que foram para esses locais, mas não deixaram de ser igreja. Mesmo disperso, era a igreja do Senhor Jesus. Eles saíram de Jerusalém, assim como Jesus tinha falado. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam fazendo isso, indo aos confins da terra. E ali inauguraram a igreja local. Então, a igreja local, visível, criando assim as comunidades de crentes em cada lugar. E o Espírito de Deus ia trabalhando com essas igrejas. Não é porque a igreja é local que o Espírito de Deus não está. Ela é local à vista das pessoas que estão naquela comunidade. Mas essa igreja local pertence a uma igreja universal, com essência, com características essenciais da natureza de Cristo. Então, essa igreja é local, mas ela é uma igreja que pertence à igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Não é denominação, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico, as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, possuía sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Nesse subtópico aqui, o comentarista vai falar das particularidades das igrejas locais, né? Então, cada uma tem o seu jeito. O pastor daquela igreja, ele é mais doutrinário numa questão, na questão do uso e costumes mesmo, né? E na questão também doutrinária. Eu costumo dizer que as igrejas são vários currais de ovelhas, onde cada uma tem o seu pastor. Isso na questão da igreja local. E cada pastor dessas ovelhas cuidam das suas ovelhas diferentemente uma da outra. Uma, a questão doutrinária e seus estatutos lá é regido de uma forma, em outro lugar, regido de uma outra forma. E necessariamente, as igrejas não deixam de ser igreja de Cristo, porque, principalmente, ela tem que estar fundamentada na palavra. As questões doutrinárias, de usos e costumes, vai de cada igreja. E tem mais, tem ovelhas que não se dá em outra igreja. Eu vejo as pessoas dizem assim, eu sou assembleiano, vou morrer assembleiano. Tem outro que fala, eu sou batista, batista renovada. Eu sou da quadrangular. Eu sou da Maranata, eu sou da Filadélfia. E daí, que seja de cada um lugar, são igrejas locais, que se denominaram como a igreja da Galáxia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, de Samaria, de Jerusalém, da Judéia. São igrejas locais, culturas diferentes. Lembra da palavra ser transcultural? Missões ser transcultural? Então, a cultura daqui do Brasil é diferente da cultura da África. Posso chegar na África, como eu fui, lá na África, em Moçambique, e lá eu vi os crentes lá cantam e dançam no meio da igreja. Pode soar estranho para mim, porque eu não tenho aquele costume.
Mas eles estão lá, alegremente cantando, dançando, louvando e adorando ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus também está lá, da mesma forma que está aqui. Nós estudamos que missões é transculturais. Né? Ela vai se inserindo, a palavra de Deus vai se inserindo e vai moldando aquela igreja. Então, cada igreja tem a sua dinâmica de trabalho. Eu tenho muito medo de ficar julgando, atribuir aquilo que é do Espírito Santo a demônios. Então, a gente tem que ter o maior cuidado quanto a este negócio. Que aquele que rege a igreja, está olhando para a igreja, ele é que pode julgar, eu não. Às vezes nós atribuímos as coisas de Deus e do Espírito Santo a demônios. Isso é perigoso. Então não vamos atribuir. Deixa que Deus, que o Espírito Santo de Deus, aquele que faz a obra no crente, se encarregue disso. É claro que aquele que está dentro da palavra conhece o que é heresia. E aquele que anda no Espírito tem o discernimento do Espírito. Isso é que é importante. Agora, o terceiro subtópico vai falar da universalidade, quer dizer, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque, nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível, é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12, 23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus 16, 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão podem ser vistos como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagogas de Satanás. Apocalipse 3:9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras sagradas. Então, nesses tópicos, nós estudamos a natureza da igreja na sua dimensão local e universal, né? Local e visível, a particularidade das igrejas locais, cada uma com a sua particularidade, né? E a igreja universal e invisível. Então, entendemos essa parte aqui, o que significa a igreja universal e invisível, né? Entendemos a igreja local, com certeza, entendemos as particularidades de cada igreja, né? E entendemos a universalidade dessas igrejas, no caso da Igreja Universal Invisível, né? Onde todas estas estão incluídas numa só igreja, que é a Igreja de Cristo. Terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12, 25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios 4:3.
Então é preciso entender que a igreja aqui é única, única no seu propósito, única na união, única na palavra. O corpo, ele não pode ser dividido. Não pode haver divisão. A igreja aqui aparece como uma igreja indivisível. E o comentarista vai dizer: devemos evitar a todos custos o partidarismo, as preferências e o exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Divisão vem de dois pensamentos. Quando se tem dois pensamentos, um contrário ao outro, são dois, é divisão. Na conta de Deus, da igreja, não existe divisão. Existe união. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Lendo Efésios, não há o que comentar. Então, Efésios aqui, o apóstolo Paulo vai escrever os Efésios e vai exatamente falar essas coisas importantes para a unidade da igreja, para a conservação da unidade da igreja em Cristo. E aí vamos para o segundo subtópico, onde vai falar sobre a unidade na igreja. Paulo escreve à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que, como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. A unidade na igreja fala dos membros, cada membro que pertence a esse corpo, no mesmo propósito, juntamente com seu pastor, né, no mesmo pensamento, na mesma unidade dos santos, cada membro trabalhando no corpo, cada um com a sua função, cada um fazendo o trabalho com a sua função. O dedo mindinho serve para uma coisa, ou o dedo que aponta serve para outra, o dedo polegar serve para outra, né? Mas o dedo que aponta não é apontar para o outro não, tá? É apontar o caminho, apontar a solução. Então, todos os crentes de uma igreja devem zelar e buscar a unidade com o seu pastor. Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que sinta o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isso aqui é muito lindo. Paulo ele vai pedir, quase que implorar, que a unidade seja coletiva, que todos, numa coletividade, tenham um só pensamento, em união, em amor e ânimo. Isso é muito importante. Vamos para o terceiro ponto: diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos. Temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo.
Não há o que se dizer aqui mais, porque nós já falamos sobre isso, né? Sobre a unidade e a diversidade. Aqui apenas fala, não aprofundado, não de forma aprofundada, esse tripé, né? Essa coluna que sustenta a humanidade, que sustenta o universo e que sustenta também a igreja, que é a Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Como já falamos, a igreja como um corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso. É importante que isso aconteça na casa de Deus, na vida de cada um crente. Vamos à nossa conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe, tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. E aqui terminamos mais uma aula e eu gostaria de propor um desafio. Como sempre, eu tenho pedido para que vocês se inscrevam no canal e compartilhem também esse canal. Compartilhe, dê um like e sempre lá não esqueça de ativar o sininho, porque ativando os sininhos vocês serão avisados das nossas próximas aulas. Fica com Deus e até a próxima aula, onde falaremos sobre a igreja e o reino de Deus. Até lá!